Olá, graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Hoje é dia 29 de junho. O dia 29 de junho, ele traz uma marca especial nas nossas vidas, nos nossos calendários, sobretudo para nós que somos nordestinos, né? A festa de São Pedro faz parte desse bloco dessas chamadas festas juninas, que começam ali com a festa de Santo Antônio, depois vem a festa de São João e a festa de São Pedro. Normalmente festas que são precedidas já na sua véspera com fogueiras que eram acesas na frente das casas. Da minha infância eu guardo bem a recordação que era essa, a festa de Santo Antônio. Quem era os devotos de Santo Antônio, alguém que tivesse um Antônio dentro de casa, sempre fazia ali a sua fogueira de frente da casa. A festa de São João era um pouco genérico, todos faziam as fogueiras, né, e comemorava o santo querido que preparou os caminhos de Jesus. E por fim a festa de São Pedro, que era uma festa que ou fazia fogueira quem tinha o nome de Pedro, Pedrina, São Pedro, ou portanto era a festa dos viúvos e das viúvas, justamente porque nós lemos no Evangelho, né, vemos que Pedro fala da sogra de Pedro, então a tradição conserva também essa lembrança de Pedro como alguém que viveu o estado de viuvez. E nestes 2 anos de pandemia a gente sabe que muita família tem vivido essa experiência, né? Muitas mulheres têm vivido a experiência da viuvez, né? Da dor de perder o marido, de perder a esposa, e é uma segunda fase assim, dura de viver. E é interessante porque nesse mês de junho, Santo Antônio, pelo menos no Brasil, porque não é assim em todo o mundo, né, invocado como o santo dos namorados, dos enamorados. Em outros lugares do mundo é muito mais São Valentim. Aqui na Europa, eu penso que nos Estados Unidos também, que de tradição anglo, ali o dia dos namorados é o 14 de fevereiro, que é São Valentim, mas que não é somente também dia dos namorados, é dia também dos enamorados, no sentido dia da amizade também. Se celebra São Valentim também como dia da amizade, ao menos em língua alemã. A mesma palavra que serve para dizer namorado, namorada, serve para dizer amigo e amiga, Freund, não é? Freundin para amiga, são palavras que equivalem a dizer isso. Então, no mês de junho temos ao mesmo tempo esse santo que é invocado para falar dos afetos que começam a crescer dentro das pessoas, o enamoramento, e depois com São Pedro, que é esse santo de um enamoramento que chegou à sua consumação no matrimônio e depois a dor da separação, né? Na fórmula do casamento, hoje não está mais dito isso, mas a gente guarda isso lá na memória, até que a morte os separe. De verdade, um amor que seja forte. Mas se formos olhar bem, a morte, ela cria uma nova relação dentro do casamento, porque aquela pessoa que morre, no fundo, ela continua vivendo dentro da pessoa amada. Me tocou muito fortemente aqui, por exemplo, quando eu fui visitar, por razões pastorais, e visitava as casas na Sardenha, de ver que as pessoas tinham um retratinho da pessoa defunta, e ao lado daquele retrato da pessoa sempre uma velinha acesa, não é? Lembrando e desejando luz para aquela pessoa e mostrando como aquela pessoa ainda continua deixando sua luz no interior das famílias. Porque olha só, uma estrela que a gente olha hoje para o céu, talvez ela não esteja mais viva, mas a luz dela continua viajando, né? As explosões, pode ser que uma estrela tenha se apagado dos neutrinos, etc., não tenha mais luz ali emanando no núcleo, mas a luz, não tem mais gás queimando no núcleo, mas tem a luz emanando no espaço, de modo que milhares de anos depois essa luz chega até nós hoje. Assim também uma pessoa amada, uma pessoa querida, ela pode não estar mais fisicamente presente no meio da família, mas ela continua emanando essa luz de amor dado e recebido no interior da família. Portanto, hoje a festa de São Pedro nos faz pensar nesses laços de marido, de mulher que se romperam por causa da morte, mas esse amor tem um laço tão estreito e forte que nem a morte é capaz de vencer. Aí a gente pode dizer como São Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte?
E pensando nisso, a gente pensa que nesses 2 últimos anos, né, como eu estava dizendo no início, quantas famílias se desfizeram nesse aspecto do vínculo, quanta mulher que ficou viúva, quanto marido que ficou viúvo, né? Mas eu penso, essa dor a gente ainda tem nome para dizer, né? A viuvez, a dor do marido ou da mulher que perde o marido, ou então a dor do filho que perde os pais, que chamamos de orfandade, né? Ser órfão. Mas eu acho que a pior das dores, e essa dor não tem um nome dentro do dicionário, é a dor do pai ou da mãe que perde um filho. Isso é contra a natureza, né? Da lógica da natureza, porque o normal é que os filhos fechem os olhos aos pais. A dor é quando realmente uma mãe, na semana passada, você se lembra do dia de São João, como eu me lembrava de uma amiga que não é que vivendo essa dor de fechar os olhos dos filhos. Fechar, por modo de dizer, porque com essa mazela da Covid a gente está tendo o grande problema de dor da morte no isolamento, da dor da morte no abandono. Mas essa dor é uma dor realmente inominável. Procura lá, no dicionário não tem um nome para essa dor. Para a dor da mãe ou do pai que perde o filho. Não tem nome, acho que não tem realmente palavra que consiga expressar esse rasgão que o coração humano sofre. Mas no meio de tudo isso, a gente lembra, né, que a gente tem Deus que também acompanha a gente e que é fonte de consolo para cada uma e para um de nós. Né? O apóstolo Paulo justamente fala disso uma das suas cartas aos Coríntios. Ele vai dizer assim, né, que pedindo essa graça a Deus de a gente saber consolar uns aos outros com aquela mesma consolação que nós recebemos de Deus. Então, olhando hoje para se lembrar nessa data de São Pedro, que é esse que patrono dos viúvos, e pensando nessa dor que muitas vezes o casal sofre, mas pensemos nessa dor que se amplia hoje em dia dentro das nossas famílias, de todas as formas. Ao menos aí no Brasil, em outros lugares que me acompanham, eu não saberia dizer aqui em Roma, não, aqui em Roma hoje é feriado, é dia santo e feriado, a solenidade do apóstolo São Pedro e São Paulo. A Basílica de São Pedro hoje o Papa celebrou com todos os arcebispos do mundo que foram eleitos no ano passado, depois da festa de São Pedro até antes da festa de São Pedro desse ano, os arcebispos vêm e o Papa abençoa o pallium, que é uma peça, como se fosse um manto, era para ser pallium, deveria ser isso, um manto que o bispo usa, feito com a lã de ovelha, que as monjas recolhem, e no dia de Santa Inês, a Agnese significa cordeirinha, o Papa abençoa, e essa lã, depois costura-se esse pallium, que é uma peça de lã, com uma parte pendurada de cá, e com os cravos, lembrando a paixão de Jesus. E um arcebispo metropolitano, por exemplo, aí na Bahia, temos a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a Arquidiocese de Feira de Santana, a Arquidiocese de Vitória da Conquista, e ao lado dessas dioceses tem dioceses que são chamadas de sufragâneas, né, que estão submetidas a essa arquidiocese. Então o arcebispo, na área da sua arquidiocese, quando ele vai, ele usa o chamado pallium. Por exemplo, o arcebispo de Salvador, ele pode usar o pallium dentro da arquidiocese de Salvador, ele pode usar na diocese de Amargosa, ele pode usar na diocese de Camaçari, ele pode usar na diocese de Alagoinhas. Eu acho que são essas hoje as dioceses que são sufragâneas de Salvador. Não é? O arcebispo de Feira de Santana pode usar em Feira de Santana, em Serrinha, e assim sucessivamente. É o sinal da unidade dele com o Papa e de uma autoridade moral que ele tem sobre aquelas dioceses. Ele tem umas certas responsabilidades. Não tem um bispo que é mais baixo do que o outro em poder dentro da igreja, não. O bispo é o legítimo ordinário de toda a diocese. Mas na corresponsabilidade da fé, um arcebispo tem um certo papel de vigilância, de cuidado, em nome da missão do Santo Padre. E o pallium, que é feito da pele da ovelha, aquilo lembra que o pastor deve carregar a ovelha nos ombros. É aquele que vai em busca de uma ovelha que possa tresmalhar.
Pálio, daí vem, por exemplo, cuidados paliativos, né? Uma coisa que é paliativa. Paliativo vem de pallium, que significa justamente isso, cuidado. Então, o arcebispo é aquele que tem um cuidado sobre um certo número de igrejas, porque na igreja a autoridade é justamente para isso, para cuidar. Jesus é aquele que cuida de nós. Então essa festa de São Pedro, que no Brasil será celebrada no próximo domingo, com esse gesto que a igreja cumpre, lembra a cura do pastor pelo rebanho, o cuidado do pastor pelo rebanho. E a liturgia de hoje, embora hoje nós não vamos ler os textos da festa de São Pedro, vamos fazer isso no próximo domingo, mas de alguma forma mostra isso, o cuidado de Jesus pela sua igreja. O texto de hoje é o de Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27. A história já é conhecida nossa, porque no domingo fez 8 dias que nós lemos aquela passagem da tempestade acalmada, aquela tempestade que aconteceu ali no lago de Tiberíades, o mar da Galileia, o nome que a gente tem aí para aquele lago. Não é que, como a gente dizia no domingo que nós falamos, não é assim um lago tão grande. O nosso lago de Sobradinho aí da Bahia bate, não é? 253 mil quilômetros que a gente vai ter ali dentro. Aquele lago de Genezaré, ele vai ter 51 quilômetros. Então é um lago realmente pequeno na proporção de tantos outros que a gente tem pelo mundo afora. Então, hoje nós vemos essa barca que diz Mateus, que Jesus entrou na barca. A barca é um símbolo da igreja. O símbolo da barca da igreja. Eu dizia naquela meditação daquele outro domingo, né? Quando a gente vai numa igreja, a igreja tem aquela parte onde ficam os presbíteros, os padres, que é chamado de presbitério, e todos aqueles que ajudam no serviço litúrgico, e tem aquela parte onde fica todo o povo, que é chamada de nave, a nave da igreja. Nave significa isso, né? Navio, barca. Quando a gente entra no avião, o pessoal diz a aeronave, a nave do ar, avião. Então a nave significa isso, um navio, e a barca da igreja, ela aqui simbolizada nesse evangelho. Estamos falando dessa barca da igreja. O que é que acontece com ela? Os discípulos acompanharam Jesus nessa barca. Portanto, Jesus entra na igreja. Jesus faz parte da igreja. Jesus não é alguém fora da igreja. A gente não pode pensar em querer Jesus e não querer a igreja. Ele entrou nessa barca, ele está dentro dessa barca. Ele não abandona a sua barca. Ao contrário, nós é que devemos fazer a mesma coisa que ele faz, entrar na barca com ele. Os discípulos acompanharam. Jesus já escolheu a igreja. Ele quer estar na igreja. Olha que coisa bonita. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai falar por uma parte que é chamada parte parenética, a parte de conselhos, e tem um ponto lá que Jesus vai dizer, São Paulo vai dizer: maridos, amem as suas mulheres, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. É fácil a gente dizer, e toda semana a gente diz na hora do credo, né? Eu creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Mas uma outra pergunta é, eu amo a igreja? Porque crer na igreja é até um fato que a gente diria estar acima de nós, já chegamos, já encontramos, então a gente crê nela. Mas e amá-la? Amá-la significa tomar uma decisão concreta, de mesmo enxergando às vezes dificuldades presentes nela, na sua história, e dizer, eu continuo amando, eu continuo apostando, eu continuo dando a minha vida, as minhas energias por essa barca que Jesus escolheu de navegar no meio dela. Aí, enquanto Jesus entra na barca, os discípulos também, houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas e Jesus dormia. Interessante, né? Marcos falava disso, Jesus dormia. É uma imagem aqui também para falar da morte e da ressurreição de Jesus. Essa tempestade, para nós, é lembrar daquela travessia também que o povo de Israel faz pelo Mar Vermelho. A igreja é o lugar de fazermos a experiência da Páscoa de Jesus, do mistério da sua morte e da sua ressurreição, do seu sono e do seu acordar. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e acordaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus, em hebraico, significa Javé salva. Jesus significa isso, Javé salva.
Portanto, a gente na igreja faz essa experiência de que Deus em Jesus nos salva. E essa fórmula, não é? Isso que os discípulos dizem, é uma forma de oração. Saber quem é Jesus, reconhecer quem é Jesus, saber quem ele é pela doutrina é muito simples, digamos assim. A questão agora é criar uma relação com Jesus, não aquele que está escrito nos tratados de teologia, que a gente lê, o que ouve a pregação, mas fazer de verdade uma experiência de quem seja Jesus. Ora, você vai fazer um curso de natação. Aí chega lá, o instrutor diz que você tem que dar uma abraçada desse jeito, põe um braço na frente do outro, e quando você dá uma abraçada, você entra, faz o ar entrar, e quando você leva a mão para frente, você solta o ar, e assim vai sucessivamente. Toda a teoria está dada. Mas se você nunca entrar dentro da água, você nunca vai ter experiência de saber o que é nadar, porque nadar você não aprende sem fazer a experiência de entrar na água. Nadar só se aprende nadando. Eu me lembro do tempo que eu fiz o curso de magistério. Hoje em dia eu estava chamando de pedagogia, sei lá o que. Antigamente era o curso normal, ainda antes que eu fizesse, depois já chamava de magistério. No meu tempo já se chamava de magistério. Mas tinha outros que faziam outros cursos, administração, contabilidade. E esse pessoal que fazia contabilidade, administração, isso, aquilo, outro, tinha uma matéria que se chamava datilografia, né? Escrever na máquina de datilografar, grafar com os dedos. Agora um negócio interessante. A, S, D, F, G, espaço, com esse dedo. Ele ensinava tudo, né? E o curso era feito sem ter uma máquina de datilografia dentro do colégio. Os alunos tinham que pegar uma folha de cartolina, desenhavam o teclado, as letras, como era que se posicionava, e o próprio professor fazia aquilo ali. E ali no final, com teste, com nota e tudo, ele dizia que fizeram um curso de datilografia sem nunca ter tocado em um teclado. Dá para você. São as histórias dos nossos velhos e ledos enganos. Mas isso aqui para dizer para a gente, se a gente não faz a experiência concreta, a gente não pode falar de um verdadeiro conhecimento. Então esses discípulos agora, o pedido que eles fazem a Jesus, nós chamamos isso de oração. A oração é o conhecimento que você faz criando relação com Jesus. Não porque você conhece da teoria, não porque você conhece da doutrina, mas porque você faz uma entrega. Salva-nos, porque nós estamos perecendo. Jesus respondeu a eles, à oração, ao pedido deles, dizendo: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Homens fracos na fé. Jesus levantou, ameaçou o vento e o mar e se fez uma grande calmaria. O Evangelho de Marcos é interessante que Jesus diz: silêncio, acalma-te. Aqui não, Mateus diz que Jesus ameaçou. Tudo aquilo que está ameaçando a igreja, a comunidade, essa barca, Jesus se levanta contra essa ameaça. Nós vamos ouvir no próximo domingo, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Jesus vai dizer para Pedro: tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De fato, aqui é o símbolo disso que diz Jesus a Pedro, que depois vamos ver no capítulo 16. É esse criar uma barreira diante das potências do mal e estancá-la e dizer para ela: você só vem até aqui, daqui para frente você não vem mais. E houve uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados. Essa palavra admirar, mirar é ficar olhando bem, né? Quando a pessoa vai olhar uma flecha e vai soltá-la, tem que mirar muito bem. As pessoas ficaram admiradas, começaram a olhar em profundidade para Jesus e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira coisa aqui é já como Jesus diz para eles: homens fracos na fé. Nós que estamos dentro da igreja, dentro da comunidade, somos homens e mulheres. A nossa humanidade. E a nossa humanidade entra em diálogo com a humanidade de Jesus. Eles também olham para Jesus e não fazem uma profissão de fé e não dizem: quem é este homem?
Então a humanidade de Jesus vem em encontro da nossa humanidade. E aqui a gente vê como a humanidade deles estava realmente limitada. A fé faltava para que eles fossem capazes de fazer esse salto. Depois Pedro, em nome de todos esses que estão nessa barca que é a igreja, vamos ouvir no próximo domingo, vai fazer a sua profissão de fé. Queremos, portanto, no dia de hoje, pedir a Jesus essa graça, de olhar para Ele em profundidade, de mirar dentro dEle e, sobretudo, que possa nascer do nosso coração essa oração de confiança. Que nós sejamos capazes de ir despertar esse Jesus que está dentro da barca do nosso coração. Jesus está aqui, não nos abandona não. É necessário que a gente vá movido pela fé e diga: Senhor, acorda. Eu creio que Tu estás aqui dentro de mim e sei que a Tua voz pode acalmar o mar que está agitado em minha volta. Pois bem, eu quero aqui abençoar pessoas que estão aqui chegando pedindo uma bênção, né? Fabiana, minha filhada, Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço, bom dia para a Adriana, para a Meirinha, um abraço para você, Deus abençoe. Para a Luana Cerqueira, irmã Nath, Deus te abençoe. Luiz e Maria, Deus te abençoe também. Maria Eurenia Abreu Silva, o Pedro Miguel, a Solange Reinhardt, Lourdes Reis, um abraço a vocês, Deus abençoe. A Natália, bom dia, Deus te proteja. Aloma Brito, eu e a todos os coelhos leitores, né? Um abraço, Deus te abençoe. Moringa Júnior, Deus te abençoe, Moringa, bom dia, muita paz e alegria para você. Carlos Henrique, PCH, esse aqui deve ser o resto todo do sobrenome, né? Carlos Henrique, um abraço grande para você aí do nosso Vale do Jequiriçá, se a memória não me falha. Para Jussara Malta, um abraço, Deus te abençoe. Lourdes Reis, Lilia Davi, Cacto Suculento, paz do Senhor para você, minha cara. Dayara Souza, aí em Santo Antônio de Jesus. Mari Caldas, Leo Passos, Joyce França, um abraço para o Elma, para Rose, bom dia, para Jane Reis, para Will Oliveira, para Bia Cláudia e Jane Reis, né, e Mima Costa. Aqui um abraço também eu quero dar para esses amigos e amigas aqui do Facebook, que depois vão sempre deixando os seus comentários. Para a Odaleia, chegando aqui agora, Deus te abençoe, Odaleia, nossa cara amiga que vai sempre aqui nos acompanhando. Um abraço grande para Ivan de Soares, para o seu José Vieira, aí em Wiesbaden, na Alemanha, o professor Joselito Cardim, que é originário aí de Valença, na Bahia. Não sei se agora o professor Joselito está em Salvador, foi responsável pelo centro de treinamento CTL ali em Itapuã, na ilha de Itaparica, não é? da Arquidiocese de São Salvador. Um abraço para Cristina Vilas Boas, aí em São Felipe, hoje completando mais um ano de vida. Para Maria São Pedro, hoje também completando mais um ano de vida. Para Ana Lucariello, aqui em Roma, um abraço para você, Ana Noelice, né? Deus te abençoe. Para Everilda Menezes, um abraço também para você. Para Sônia Damasceno, Deus te abençoe. Para Zênio Moreira, aí de Conceição do Almeida, nos acompanhando também. José Cunha. Para Egon Tyson, aí no Rio Grande do Sul, na Diocese de Santo Ângelo, se eu não me engano, ele ali é de Santo Cristo ou Santa Rosa, agora o lugar de preciso, não sei, mais um abraço também, porque eu sei que eles são dali daquela região da linha São Pedro, né? Então, schöne Grüße, Egon Tyson und euch alle von der Familie. Um abraço também para Valdete Simonati. E aqui eu quero mandar um abraço, que tenho que dizer, pedir licença a vocês, não? Para o meu amigo Eugenio Rutia Pérez Elili. Grandes saludos a ustedes todos de la comunidad de habla española de Frankfurt. Mi amigo, te recuerdo tantísimo de todas las veces que hemos tenido la posibilidad de visitar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la cárcel, sea en Frankfurt, en los alrededores de la comunidad de habla española y de lengua portuguesa también. Gracias. Esse Eugenio Rutia, um chileno, um homem que é um santo. Muitas vezes de manhã, muito cedo, vinha Eugenio me pegar na minha casa para que nós fôssemos visitar o cárcere. Mais de 100 quilômetros nós íamos visitar
brasileiras e brasileiros presos na Alemanha, e eram também latinos-americanos. Celebrávamos a missa com Eugênio, Lili, a sua esposa. Eles faziam um círculo bíblico toda semana. Eu ia uma vez no mês para fazer a celebração da missa, e fazendo a celebração da missa misturando língua espanhola, língua portuguesa. Tinha uma pastora luterana que participava da missa conosco, que tocava o violão. Era uma missa assim muito animada, e depois a gente fazia todo o contato com os familiares, seja os de língua espanhola, normalmente eu fazia com o padre Marcos Alcântara, que esteve antes também, o contato com todas aquelas e aqueles que eram de língua portuguesa. Muitas amizades que até hoje se conservam, né, daquelas pessoas que tiveram esse infortúnio de passar pela cadeia, mas que depois o vínculo de amizade entre nós, essas pessoas, permanece até hoje. Então, uma alegria ver aqui o Eugênio curtindo esses nossos vídeos, escutando tudo isso. Que Deus abençoe o Eugênio, a Lília e a todos aqueles, né? O grupo nosso era chamado Grupo Zaqueu, esses que fazíamos a visita às pessoas de língua portuguesa. Um grupo em que faziam parte pessoas de língua espanhola, gente da Colômbia, da Venezuela, era gente bastante misturada, da Espanha, um grande grupo de gente também de língua espanhola e de língua alemã também, que estavam ali com a gente. Uma experiência realmente muito, muito bonita. Ali na cadeia tive a oportunidade de batizar pessoas, de fazer a primeira comunhão, e com a permissão do bispo, inclusive crismar essas pessoas adultas. Foi uma experiência de Deus, uma experiência realmente muito forte. E ainda hoje assim mantemos esses vínculos com essas pessoas. Hoje, graças a Deus, tem WhatsApp, todas essas coisas, e essas pessoas, graças a Deus, saíram daquela experiência que fizeram de desacerto na vida, mas puderam ter gente amiga, como esse meu amigo que eu estou falando aqui agora, o Eugênio, e outras tantas pessoas que puderam se reendereçar na vida, graças a Deus. Pois bem, gente querida, vamos ficando por aqui, desejando que todas as nossas tempestades sejam acalmadas, que interceda por nós o nosso São Pedro. Um abraço ao Padre Juarez Farias, que eu estou vendo chegando aqui agora, a Anjinha Oficial, Geralda Lima, Everilda Menezes, aqui saudando o Eugênio, né, dizendo Deus te bendiga, assim, que assim seja. Muito bem, então bênçãos de Deus para todas nós, para todos nós que aqui estamos. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, diante de ti para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Abençoada terça-feira para você.